Por que a harmonização facial muda tanto de um médico para o outro, de um especialista para o outro? Por que o valor também é diferente? Então eu vou tentar fazer um resumo da minha experiência nesse assunto para tentar explicar para vocês o porquê que isso acontece. Então vamos lá. A harmonização facial, ela engloba diversas coisas, né? Entre elas, as mais comuns é o Botox, que a gente faz normalmente no terço superior, pés de galinha, corrugador, aquela cara de bravo, e nas linhas da testa. A harmonização facial inclui elas, e inclui principalmente, que foi o que ela se tornou mais famosa, a preenchimento. Então a gente pode fazer preenchimento de olheiras, a gente pode marcar um pouco o zigomático, pode preencher a mandíbula, linhas do lábio ou o lábio como um todo, ficar um pouco mais volumoso. Podemos redesenhar essas linhazinhas que vai perdendo com a idade. Podemos fazer alguns desenhos do nariz que deixam ele mais delicadinho, uma ponta mais fininha, levanta o dorso, às vezes tira aquela gibinha que tem aqui. Pode aumentar o mento, o rosto, alguns rostos são mais retos aqui, eles não têm muita proeminência do malar, então você pode colocar um pouquinho mais de bochechinha para fazer com que esse rosto normalmente emagrece a pessoa, ele vem um pouco mais para frente. Então assim, é inúmero os lugares que você pode colocar o preenchimento. Você, além de tudo isso, você pode pôr estimuladores de colágeno para melhorar a qualidade da pele. Você pode fazer um microagulhamento no rosto que melhora as manchas, que melhora as ruguinhas, que melhoram a flacidez. Então, são infinitos. O que é importante, então? Então, vamos lá. Como que eu vou escolher o meu médico? É importante que você conheça pacientes que fizeram com ele, porque isso vai ajudar muito. Você vê que é o padrão de rosto que você gostaria. Por exemplo, meu padrão, eu não gosto de exagero. As pacientes daqui sempre falam, tô com medo do lábio ficar grande. Eu falei, fica tranquila que você vai me pedir para colocar mais e eu não vou pôr. Então eu acho que o padrão, cada médico tem um padrão e você tem que procurar então em colegas, em amigos que fizeram, se aquele padrão tá mais a ver com o que você gostaria. Então para começo de conversa é isso. Segundo, que é mais importante ainda, a formação do médico. Primeiro, é importante que seja médico. Por que é importante que seja médico? Eu conheço outra especialidade, não vamos entrar em detalhe qual, que faz muito bem. Eu não vou dizer que isso não acontece, que isso não exista, mas acontece que no preenchimento facial existem algumas intercorrências que podem acontecer. Claro que elas não são comuns, mas pode acontecer e se for com você vai ser 100%, que nessa intercorrência o médico tem que tomar uma atitude que ele precisa ser rápido, não dá tempo de ligar para um colega, não dá tempo de levar para o hospital. Eu tive, por exemplo, um exemplo que eu vou contar para vocês, que eu fui fazer um preenchimento e na região da borda orbitária aqui do osso, a paciente se mexeu e eu acabei entrando um pouquinho mais. Nada demais, é uma agulhinha bem fininha. E aí eu parei, fiquei esperando, ela falou, tá doendo. E o olho começou a inchar bem rápido. Eu tive que entender o que eu fiz, porque eu falei, nossa, o que eu posso ter pego? Isso aqui, o volume que encheu foi arterial, não era um volume de sangue venoso, é um sangue arterial, que significa que ele enche mais rápido, ele é expansivo. E o que vai acontecer? Eu já sei o que vai acontecer. Se um vaso sangra dentro do olho arterial num volume muito grande, ele vai encher, ele não tem mais para onde encher, ele vai comprimir o nervo óptico que fica lá atrás. E o que vai acontecer? Essa pessoa pode ficar cega. É muito rápido, eu não tenho tempo de chamar alguém olha, vem aqui me ajudar, ligar para um oftalmo, o que eu faço? Então logo eu percebi que eu deveria ter pego a infraorbitária, um vaso grosso de calibre que passa aqui embaixo, ela talvez fizesse uma tortuosidade aqui perto e eu devo ter beliscado ela, não só um furinho, eu devo ter beliscado, que fez esse sangramento. Eu precisei então comprimir. Graças a Deus o sangramento eu já vi que parou, não estava inchando mais, eu tive que comprimir por um tempo específico, que nós médicos aprendemos isso lá na residência, ainda no meio do tumulto de um pronto-socorro, você aprende esses detalhes. E aí eu comprimi, só que eu sabia que a região que eu estava comprimindo também fazia uma bradicardia. Então eu já comecei a vigiar se a pulsação dela estava diminuindo, precisei deitar ela e no final ficou tudo bem. Mas eram coisas imediatas, não dava para esperar. Então é essa a importância de fazer com alguém que tenha conhecimento, que tenha uma especialização na área médica,
que consiga lidar com outros fatores que podem acontecer. Nós não sabemos quais são os pacientes que vão acontecer e o que pode acontecer, porque são inúmeros intercorrências que podem, que correm o risco de acontecer em qualquer um dos procedimentos. Na medicina a gente fala que não existe nem nunca e nem sempre, então é mais ou menos por aí. Então, este é o motivo que é importante você procurar um médico para que não tenha intercorrências. Os preenchimentos podem sim dar cegueira, eles podem dar necrose de uma área importante do rosto, são resultados desastrosos. Então, o primeiro motivo é segurança, então isso é o meu maior conselho que eu posso dar. O segundo motivo é que varia muito, como eu já falei anteriormente, varia muito o gosto de cada médico e o diagnóstico que ele vai fazer no seu rosto. Se ele vai colocar isso em escala, se ele não vai, se ele explica como que deveria ficar. Então, tudo isso é importante para você sentir confiança. E eu diria que a terceira coisa, então, para um bom resultado, é que você use produtos de boa qualidade. Existem preenchidores que duram muito pouco, então você vai ter que passar por outro procedimento com aquele mesmo risco para fazer para ter o mesmo resultado que você tinha. Então esses obviamente são mais baratos, mas eles não duram tanto. Por exemplo, no Botox, você recebe o Botox, ele vem sempre num pozinho e você dilui. A diluição que você faz varia muito de médico para médico ou especialista para especialista. Então você pode diluir de mais, você pode diluir de menos, você pode usar muito mais unidades em uma pessoa, então o resultado ele vai ser mais forte a princípio, mas ele vai ter uma durabilidade maior, ou ele pode ser um resultado mais leve, o que é até interessante, porém o músculo tende a funcionar mais rápido. Então tudo isso precisa ser discutido com o médico. É claro que o Botox não depende só da quantidade de unidades, da mão do médico, depende também da resposta individual. Então, um bom especialista tem que explicar tudo isso para a paciente, tem que permitir que ela tenha uma expectativa realista. Não adianta ter uma expectativa, eu quero ficar igual tal, eu quero que meu músculo fique desse jeito por tanto tempo. Tem coisas que a medicina ainda não faz por nós. Estamos tentando melhorar sempre, mas é importante que a gente tenha uma expectativa realista. Então, esse é meu conselho, segurança acima de tudo. Em segundo lugar, tenha um médico que você possa confiar, que você gosta dos resultados. Muitos resultados estão ficando artificiais, as pessoas estão exagerando um pouco, então tem que sempre tomar cuidado com isso, se segurar muitas vezes para que não faça nada que possa se arrepender depois, tá bom? Espero que eu tenha ajudado.